ao nosso 32º Círculo de Reflexão. A gente vem contando desde que a gente começou os nossos encontros em fevereiro de 2018, e desde então a gente tem conseguido se encontrar todos os meses para conversar sobre temas que a gente entende que são temas queridos, importantes e que nos tocam com alguma interface com a vida judaica e com os diversos temas aí da contemporaneidade, né? Prazer em estar com todos vocês. A gente, até março desse ano, tem se encontrado na Casa do Povo. Agora, a gente é uma das atividades da Casa do Povo que tem conseguido se manter com essa distância mediada pelas tecnologias. Nesse tempo, a gente percebeu que a gente teve alguns ganhos, como, por exemplo, pessoas de outras cidades que às vezes estão aqui com a gente e que é bacana. E às vezes também convidados de fora de São Paulo. Hoje o Ari estava contando para a gente que também está fora de São Paulo e aí consegue também participar, né? Mas, enfim, também nos faz mudar um pouquinho os nossos hábitos. Uma das coisas que a gente testou já na semana passada e gostou foi suspender o nosso círculo inicial de apresentação, porque como a gente tem feito um tempo mais curto no vídeo, a gente acabou achando que a gente ganhava conversando mais sobre os temas que a gente está se debruçando, em termos até do tempo que a gente consegue ficar na tela, né? E então a gente deve começar logo mais. Hoje a gente tem como o nosso convidado o professor Ari Hefeld, que já também vai começar e imagino que se apresentando. Mas a gente fez uma combinação de, antes de começar diretamente a fala do Ari, trazer para a gente poder olhar conjuntamente um videozinho curto da campanha de apoio à Casa do Povo, que foi lançado recentemente, né? Então, a ideia é que a gente consiga aí conhecer qual que é essa proposta e ver de que maneiras a gente consegue. Imagino que está todo mundo acompanhando, que nesse momento as instituições culturais estão aí de olho nas suas perspectivas de conseguir cuidar da sua manutenção, e a Casa do Povo, entre elas, está também tendo esforços nesse sentido, né? Então, Gabriel, você que coloca ou não? Vamos lá, coloco. Então, beleza. Essa é a campanha, e depois eu vou mostrar o site que eles estão fazendo para esse fim. Falem se está dando para ouvir direitinho. Bruno apoia a Casa do Povo com R$10 por mês porque gosta de boxe. Kelvin treina boxe na Casa do Povo e já foi até campeão. Bruna treina boxe com Kelvin e trabalha na É Nóis. A É Nóis é uma escola de jornalismo para jovens que funciona na Casa do Povo. Yuri se formou na É Nóis e hoje escreve para o Nossa Voz. Nossa Voz é um jornal da Casa do Povo que existe desde 1947. Em 47, o prédio da Casa do Povo estava em obras, mas a Hugueta já estava aqui. A Hugueta é a maestrina do coral Tradição que ensaia toda semana na Casa do Povo. A Fanny canta em Yiddish no coral Tradição e veste uma roupa que o Fábio costurou. O Fábio faz roupas no Ateliê Vivo, que tem uma biblioteca pública de modelagens na Casa do Povo. Aliás, lembra do Bruno? Então, foi nessa biblioteca de modelagens que ele conheceu a Casa do Povo e hoje ele apoia o Fábio, a Fanny, o Coral Tradição, a Hugueta, o Nossa Voz, o Yuri, a É Nóis, a Bruna, o Kelvin, o Boxe Autônomo e a Casa do Povo. Cultura é feita por pessoas. Cultura é feita por você. Mantenha essa rede viva. Participe e compartilhe. Apoie a Casa do Povo. Bonita, né? O vídeo que eles prepararam. Peraí. Puxa, eu achei muito bonito, fiquei emocionada, muito parabéns. Está muito bem feito. Tem um vídeo de segunda versão, né? Tem alguns vídeos que dá para ver aqui nesse link, que eu vou colar aí depois. E aqui é um pouco de como colaborar, né? Eles dão essas redes e depois colocam nesse link
doar um programa mensal, né, de um apoio mensal de algum valor, de 8 a 120 ou outro valor, para apoiar. E tem se discutido muito, assim, como os coletivos estão se engajando, né, para poder dar esse suporte financeiro para a Casa do Povo em um momento tão debilitado. E a gente pensou em começar o círculo desse mês. E ainda eu queria mostrar também, desculpa ficar tirando, uma outra que é o nosso canal do YouTube. Ah, verdade. Então, você coloca aqui Círculo, Reflexão Judaísmo Contemporâneo. A gente tem as últimas, que são essas feitas por Zoom gravadas. E tem a playlist, que também conta com as que o Samuel gravou ao vivo lá na casa. Algumas ainda. Eu tenho 12 pessoas aí Tem mais? Para entrar? Não, aqui. Esse que era o Samuel de fato falando. Desculpa. Então é isso. Esses são os informes virtuais do mês. E agora podemos dar a palavra aqui. Não, muito legal, Gabi. Eu acho que é isso, né, gente? A gente, na Casa do Povo, sempre teve um pouco essa fala, esse pensamento. Imagino que todos, né, muitas pessoas que acompanham sabem que, enfim, históricos das instituições culturais sempre foram de batalha e a gente também, na retomada dessa batalha nos últimos 10 anos, entende que a gente trabalha com pouco e segue, e isso a gente faz com muita naturalidade e sem dificuldade, e que em momentos que eu acho como a gente está vivendo com todas as questões econômicas, talvez a gente poder contar aí que as pessoas se envolvem com essa possibilidade de continuar é ainda mais fundamental. Então a campanha está lançada e a gente está feliz que a gente está conseguindo alimentar também o canal do Círculo, porque várias pessoas pediam, né, situações que elas não puderam estar ou não conseguiram assistir. Então, agora a gente tem o canal do Círculo, as online já estão colocadas e várias que o Samuel Neumann gravou ao longo desses 2 anos e meio, também já estão disponíveis no canal dele, estão na nossa playlist também. Tudo isso dito, eu passo a palavra para o Ari e, enfim, começamos com o nosso encontro do dia. Muito bem. Vocês me escutam bem? Está dando para ouvir? Eu queria primeiro agradecer o honroso convite na pessoa da Lilian e da Suzana. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa, de algum modo, contribuir com alguma coisinha. Eu pretendo falar um pouquinho sobre a questão do tempo na vivência, na questão das escolhas, angústia, e depois falar alguma coisinha sobre sentido de vida, já que a gente está também chegando próximo de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Fazer uma fala rápida, 35 minutos, 40 minutos, depois abrir para a discussão, que eu acho que é o mais interessante, efetivamente. Poder ouvir um pouco vocês e o que vocês pensam, eventualmente tentar responder algumas perguntas, né? Não dá para... Vamos ver se eu sou capaz ou não, vai depender das perguntas, mas e do meu conhecimento em relação a elas. Mas é um grande prazer, estou aqui meio excitado, vendo algumas carinhas conhecidas, principalmente de uma grande amiga, a Frida, né? Aí eu me sinto um pouco mais acompanhado. Dar um oi, dizer que eu estou muito feliz de te ver aí. Beijo. Bem. Então, eu queria começar apelando para uma cena que todo mundo viveu e que talvez nem todo mundo se lembre. Mas é basicamente quando nós pequenininhos olhamos para o espelho e vimos o nosso rosto, o nosso corpo refletido
E não foi a primeira vez que a gente está se vendo no espelho, mas é a primeira vez que, de algum modo, cai a ficha. Nossa, esse aí sou eu. E aí começo a pensar, puxa vida, mas eu nunca tinha reparado que o meu nariz é virado para a direita. Ou que ele é assim, um assado. E aí a gente até fantasia ter uma varinha de condão e fazer algumas pequenas modificações, né? Nós sempre faríamos modificações. É difícil encontrar alguém que não fizesse nenhuma modificação de absolutamente nada, né? Então eu me dou conta que de repente eu estou aí, né? E junto com isso eu começo a perceber que tem um monte de coisas que de algum modo eu não escolhi. Eu não escolhi o país que ia nascer, eu não escolhi a época que ia nascer, eu não escolhi meus pais, né? Tudo bem, tá ótimo com eles, tudo, mas não escolhi, tá certo? Se me fosse dada a oportunidade da escolha, talvez, sei lá, que tal a primeira parte do século XIX, numa família nobre inglesa, em plena Revolução Industrial, né? Sei lá, né? Ou um outro biotipo, outra genética, etc. De repente, não. Eu descubro que estou aí, lançado, jogado aí no mundo, meio abandonado mesmo, quer dizer, até com gente próxima, tal, mas tudo isso que a gente chama de condição humana não me foi escolhido e eu estou aí. E a partir daí, sim, eu tenho que... quer dizer, cabe a mim o que eu faço a partir daí, né? Como é que eu continuo a história, né? E eu entro em contato com o que eu chamaria de irreversibilidade dos processos. Porque antes, assim, brincava de morreu, dava beijinho, acorda, tal, e de repente eu percebo que, assim, eu posso pegar um peixe, fazer uma sopa, mas eu não posso fazer da sopa o peixe novamente. Então, eu percebo que os processos são relativamente irreversíveis e eu tenho um tempo que é um tempo finito e ele se esgota, né? A gente tem todo dia um dia novo, mas também tem um dia a menos em relação a um ponto de chegada, que a gente espera que seja lá longe, né? E de um jeito bem legal. A gente não sabe, pode ser virando a esquina, né? Então a gente se dá conta, a gente fica em contato com uma certa fragilidade, com uma certa provisoriedade aqui nesse mundo, né? Contato com a morte, a pandemia acirrou bastante isso. Eu vejo gente que eu conheço, gente que é até amigo, morrendo, passando bastante mal. Fico me perguntando, será que eu vou passar por isso? Vou ter o vírus ou não? Isso está constantemente ao meu lado, né? Normalmente a gente tenta, muitas vezes, quer dizer, não, quando eu falo normalmente, não estou falando de normal. Digo, é comum a gente tentar colocar embaixo do tapete, né? Não ficar muito em contato com isso. Mas não adianta, isso está sempre do nosso lado, nos acompanha constantemente como uma sombra, né? Se eu corro, ela corre junto na mesma velocidade. E essa percepção da minha finitude torna imperiosa a questão da escolha. O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? E o que fazer, ou como eu vou usufruir, ou como eu vou significar, ou cada um da sua forma. Mas eu tenho um tempo e aí eu fico entre as diversas opções e tenho que fazer escolhas. Bom, essas escolhas, primeiro eu tenho muito medo de errar nas escolhas. E se eu escolher errado, né? E o pior, o que vai dizer que eu tomei uma escolha certa ou não é o futuro, mas a escolha se dá agora, né? Eventualmente eu posso levar em consideração o passado, mas eu não tenho controle do futuro. Então, essa imprevisibilidade é muito complicada, porque dependendo de como anda o futuro, pode fazer essa escolha ser mais certa ou menos certa. Então, muitas vezes eu tenho dificuldade de escolher.
e fico naquilo que eu chamo de encruzilhada existencial. Fico frente às diversas possibilidades. Às vezes eu fantasio, pego uma delas e fantasio, eu vou como se tivesse escolhido ela. Vou, tal, depois eu volto. Na verdade, eu não escolho voltar, me percebo que eu estou novamente na encruzilhada, eu não saí dela. E aí me pesa mais esse momento ou esse tempo que eu não escolhi, né? É interessante, um fenômeno que dá para ilustrar bem isso é o prisioneiro, o presidiário, em final de pena, né? Nos países, por exemplo, onde tem penas perpétuas, né? O indivíduo que sabe que ele vai estar perpetuamente dentro da prisão, ele fica relativamente calmo. Mas o prisioneiro que sabe que daqui a um mês ele vai sair da prisão, ele fica extremamente agitado. É uma vivência terrível. E mais de 50% das tentativas de fuga se dão em finalzinho de pena. Você pode perguntar, mas qual a lógica disso? Que absurdo! Por que vai fazer isso? Só falta um mês, ficou 15 anos e agora só falta um mês, vai tentar fugir quando falta um mês? Né? Porque se for preso, a sua pena vai aumentar novamente. Né? Só que o problema é que cada dia fica alongado, fica enorme. Ele fantasia, ele vai lá como seria o seu dia a dia fora da prisão, em geral de uma forma mitificada. Ele pensa, vou pegar minha família, ir para o lago, pegar o carro. Ele não tem carro. Né? Ele não conhece a filha, de repente a filha não quer ir junto, etc. Mas isso ele não pensa, ele pensa todo mundo maravilhosamente alegre, feliz, indo com um carro que ele não tem para o lago. Né? E quando ele volta para a realidade da prisão, essa vivência é muito mais violenta. E assim a gente vive também, a gente tem as diversas opções. Enquanto a gente não decide, a gente tem uma vivência bastante sofrida, e a gente tem medo de escolher errado. E por que a gente tem medo de escolher errado? Porque a gente já escolheu errado. Né? A gente, de algum modo, violentou valores, um esquema de valores nosso, né? E a gente vive uma certa culpa por algumas decisões que a gente tomou. Ou porque a gente não tomou. Possibilidades nossas não realizadas, potencialidades não realizadas. Coisas que num determinado momento eu achei que não tinha tanto valor, depois eu descubro que tinham muito mais valor do que eu imaginava. E fico culpado por não ter desenvolvido ou feito aquilo. Né? Culpas sempre foram uma área bastante complicada na psicoterapia. Né? É bem difícil. A culpa de ter feito alguma coisa errada ainda é um pouquinho mais fácil de lidar do que a culpa pelo que eu deixei de fazer. Isso é constitutivo do humano. Né? Nós temos isso que a gente chama de culpabilidade ontológica. Pelo fato de ser, somos culpados. E à medida que a gente vai envelhecendo, isso vai aumentando. A gente cada vez carrega mais culpas. Né? E nessa situação, eu percebo que eu sou sempre muito menos do que eu gostaria de ser, e, ao mesmo tempo, gostaria de ser sempre muito mais do que eu estou sendo. Né? E eu, apesar de ser menos do que eu gostaria de ser, eu também sou mais do que eu estou sendo, porque, dada a finitude, tudo que eu estou sendo, vou deixar de ser. Mas eu não sou somente aquilo que eu estou sendo, que eu deixarei de ser. Eu também sou minhas possibilidades. E as minhas possibilidades são únicas. Eu brinco um pouco com os alunos, perguntando para eles o que é maior, o todo ou o infinito. E aí a gente brinca com isso, aí eu dou exemplo numérico, pego o número 2, por exemplo, e vai para a direita, você tem infinitos números. Mas você não tem todos os números da esquerda, os negativos, o zero, etc, etc. Então, tem muitas coisas que eu não posso mais ser. Eu não posso mais ser criança, no sentido literal.
De fato, com os meus netos eu sou muito criança, mas não posso ser mais criança de fato, né? Não posso mais jogar tênis como jogava, e sinto muitas saudades dessa época. Mas eu tenho infinitas possibilidades. Quando eu falo que eu tenho infinitas possibilidades, isso não significa o fazer somente, mas também significar dar um sentido. Quer dizer, eu estou pensando no sentido mesmo da significação da experiência para mim. Eu posso estar numa cela 3 metros por 3 metros e ainda ter infinitas possibilidades. E as minhas possibilidades são diferentes do meu colega de cela ao lado, né? Então, eu tenho sempre infinitas possibilidades. Essa é uma experiência complicada, né? Porque, de algum modo, eu me percebo incompleto, percebo que essa incompletude é básica, quer dizer, de algum modo, sempre me sentirei incompleto. Cabe a mim, de algum modo, ir me completando, mas isso é um trabalho de Sísifo, nunca termina. E eu estou aí jogado no mundo e me compete a mim a responsabilidade do que eu faço a partir daí, né? Isso tem uma série de desdobramentos. Eu vou dar pegar um ramo e dar uma exemplificada um pouco melhor, que seria, por exemplo, a questão amorosa, né? O amor, paixão, os relacionamentos afetivos, né? A gente poderia pensar assim. Eu vou fazer algumas frases, e isso não está em bibliografia nenhuma, isso sou eu que. A cada encontro está necessariamente, irremediavelmente destinado a uma separação. Todo encontro. O encontro pode ser de um rapaz de 27 anos com uma moça de 25, onde há muito erotismo, muito movimento, muita plástica, beleza, e de repente aparece uma outra figurinha carimbada e ele se sente extremamente atraído por ela, ele fala para ela, olha, não é você, o problema sou eu, etc., mas eu gostei dela, etc. E assim um relacionamento pode acabar. Ou ele tem 81, ela tem 79 e ele falece. Aí não tinha toda mais essa plástica, toda essa eroticidade, toda essa sensualidade, mas tinha uma construção de um mundo junto, toda uma tradição, toda uma vivência, né? Todo um estar com o outro durante todo esse tempo, né? Então, sempre vai ter uma separação. Segunda fala que eu faria em relação a isso. A dor da separação, ela é diretamente proporcional ao encontro. Se tiver um grande encontro, no sentido de um encontro com muito prazer, ou um encontro com muita significatividade, a dor da separação vai ser bem maior. Se tiver um encontro pequeno, um encontro nem tão assim forte, tão significativo, a separação também vai ser bem mais leve. O resultado sempre é zero. Se a gente fizesse um livro caixa, sabe aquele livro caixa que antigamente a gente tinha no armazém, comprava as coisas e o dono do armazém marcava os itens e colocava os valores do lado, a gente ia colocando o dinheiro e assim ia ter o livro caixa. Ou a gente usava na contabilidade de casa, né? Entradas e saídas, crédito e débito, etc. Hoje você tem planilhas Excel e tudo quanto é lugar, não faz mais isso. Mas você tinha isso. Você vai ter grandes encontros, grandes separações, resultado zero. Ou pequenos encontros, pequenas separações, resultado zero. Uma vida é mais intensa, de um lado, outra vida um pouco mais morna, né? Mas, desculpe, e ninguém tem
de fora legitimidade para dizer o que é melhor para o outro. Se a vida é mais intensa ou mais morna, ninguém, nem o psicoterapeuta, né? O que é interessante é o seguinte, que se eu medir a experiência pelo seu resultado, ele será zero. Então, minha sugestão é que não faça isso, que avalie a relação enquanto ela acontece, né? Enquanto dure, como diz o nosso poeta, né? Que você possa experienciar, porque essa situação de finitude faz com que a gente nunca chegue, a gente nunca tenha uma mesma experiência duas vezes. Sempre serão experiências diferentes, sempre serão vivências diferentes. Por isso, cada experiência que a gente tem é uma experiência única e ela deveria ser, sei lá, curtida, usufruída, significada do jeito melhor possível, porque ela não vai voltar, né? Talvez seja interessante fazer uma pequena distinção entre sentido e significado, aqui, pelo menos para aquilo que eu estou falando, né? Vamos imaginar a gente num trem. E a gente está sentado na janela olhando as paisagens. E tem paisagens que você acha muito bonitas, outras que você acha triste, outras que você acha amargas, outras que são engraçadas, né? Essas diversas cenas são cenas da nossa vida. E a gente vai, de algum modo, significando e, eventualmente, integrando a nossa experiência, né? O trem, de vez em quando, ele para em algumas estações e saem pessoas e entram pessoas. A gente pode pensar, morrem pessoas e nascem novas pessoas. E a gente sabe que um dia a gente vai sair também daí, né? Alguém poderia argumentar, nossa, mas que mórbido ali, né? Não. A capacidade de usufruir da experiência é justamente dada por essa experiência da nossa finitude, né? Se nós pudéssemos tudo, se fôssemos imortais, pudéssemos tudo, realmente tudo, nós nunca escolheríamos nada. Nunca escolheríamos nada. Seria extremamente enfadonho. Tem uma história que eu nunca sei se é de Sartre ou da Simone de Beauvoir, que é interessante, de um desses alquimistas que está fazendo a poção da vida, a vida eterna, e ele finalmente chega a isso. E aí ele fica pensando, tomo ou não tomo? Né? E aí ele, com sabedoria, pensou, não vou tomar. Primeiro ele fez a experiência com um coelho e percebeu que o coelho, né, o coelho se prolifera bastante, ele percebe que os filhos do coelho morrem, os netos, os bisnetos, e o coelho lá está inteirão. Ele resolve não tomar. E aí ele pensa, eu vou sugerir para o rei. O rei, ansioso por poder, todo ganancioso, etc., não pensa duas vezes e engole. E, de fato, o que acontece? O rei fica imortal. Morrem os filhos do rei, morrem os netos do rei, morrem os bisnetos do rei, acaba a monarquia, vem a Revolução Industrial, de repente esse rei está sendo um operário nas minas de carvão, né? Depois ele se pergunta, por que tudo isso? Ele começa a não gostar da história, né? E aí, mas como termina? Ele é imortal, né? Aí ele lembra do coelho e resolve procurar o coelho. Procura o coelho, acha o coelho, cava um grande buraco, entra junto com o coelho dentro do buraco e, junto com o coelho, ele espera a eternidade passar. Sabe o que é esperar a eternidade passar? Então, seria um horror se a gente não tivesse fim, né? E a gente não está tão distante dessa situação também, eu acho, porque está se falando que a partir de quem vai passar de 2035 ou 2040, em boas condições físicas, vai ter amplificado o seu tempo de vida de uma maneira tremenda. Nós vamos poder trocar todos os órgãos que não funcionam muito bem, né? Com impressora 3D, usando células T. Então, você tem um fígado que não está bom, você troca o fígado, assim você vai se trocando tal, e
amplificaria muito a tua vida. E eu não sei se isso é bom ou se isso é um filme de terror. Também não sei se isso vai acontecer, mas é só para exemplificar, né? Então, basicamente a questão é, bom, eu tenho um tempo, esse tempo se esgota, e esse tempo precisa ser, aspas, aproveitado. Ele precisa ter uma causa, ou ele precisa ser significativo, ou ele precisa ser usufruído, de algum, ou vários deles simultaneamente, mas eu tenho essa questão que me acompanha, né? Qual é a minha? O que eu estou fazendo aqui? Tem um motivo para estar aqui? Tem um para quê, um porquê? O que eu faço com isso? Às vezes a gente até consegue sentir, vamos dizer, um pouco mais pleno de algum... eu esqueci, espera. Esqueci de falar lá do trem, né? Que assim, o que a gente vê pela janela são significados, né? O sentido é o trilho do trem. Ou seja, eu caminho em direção para a morte. Eu sou um ser para a morte, né? Então, o trilho é o sentido, né? O que eu vejo lá nas fotos, nas imagens, na janela, são os significados. Esse sentido, de algum modo, eu vou... Às vezes eu me sinto pleno de sentido, mas, mesmo assim, a questão do sentido permanece. Ela me acompanha. Ela está o tempo todo ali. Eu fico com ela e, de algum modo, por mais que eu esteja convencido de alguma coisa, ainda sobra uma pequena dúvida. Essa questão me acompanha. Me acompanha a vida toda. Eu me sinto incompleto e tenho a questão da completude, né? Como é que eu vou, de algum modo, cuidar desse tempo que me resta? Eu escolhi aqui algumas falas de algumas pessoas que me pareceram interessantes, que falaram o que eles pensam do seu sentido de vida. Peguei 2 físicos e um filósofo. Um deles é Niels Bohr, que fala o seguinte: o sentido da vida consiste em que não há sentido algum em dizer que a vida não tem sentido. Eu vou repetir. O sentido da vida consiste em que não há sentido algum em dizer que a vida não tem sentido. Depois, o outro é o Stephen Hawking, né? Que, de algum modo, está ligado à questão dos buracos negros, né? Olha que interessante que ele fala. Ele fala assim, o sentido da vida é o que você quiser que ela seja. Nós somos o universo contemplando a si mesmo. Nós somos o universo contemplando a si mesmo. E o Miguel de Unamuno, ele vai falar assim, a existência não tem razão de ser. Está acima de todas as razões. Muito mais do que uma questão efetivamente racional. Eu acho que essa questão do sentido de ser é uma questão que ela, de algum modo, ela caminha junto comigo todas as grandes festas. Eu, quando era quando meu pai era vivo, desde pequenininho até ele se falecer, ele arrumava um lugar na sinagoga onde, de um lado, ele tinha a parede, e de outro lado ele me colocava, e eu tinha a função de guarda, de impedir de que qualquer pessoa fosse conversar com ele. Então eu falava com a pessoa, gentilmente, a pessoa dizia que queria cumprimentar, e tá bom, eu vou passar para ele, não sei o que tal, e ele ficava ali numa profunda meditação o dia inteiro. Rosh Hashanah e Yom Kippur, e também no tempo entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E essa experiência me fez, de algum modo,
aprender a fazer isso, né? Porque ficava lá do lado do meu pai o tempo todo, desde pequeno, aquele silêncio, sem conversar. Uma vez ou outra ele me apontava alguma reza, algum trecho e fazia algum comentário. E eu me sentia absolutamente contemplado, feliz da vida, porque tinha recebido, sei lá, meio minuto de atenção. Né? Mas ele ficava um negócio muito profundo. Então, eu aprendi um pouco a fazer nessas situações. Eu fazia primeiro, eu fazia, e faço ainda, né? Eu vou buscando lembrar de todas as pessoas que, de algum modo, eu consigo me lembrar que viveram comigo e que já não estão mais nesse mundo. E o que elas significaram para mim. E o que eu pude aprender delas. Né? E avaliar um pouco a experiência. Então, eu vou e o pior é que cada ano essa lista aumenta e depois eu me sinto culpado porque esqueci de alguns, né? Mas isso eu fazia primeiro. Depois eu fazia uma retrospectiva do meu ano e fazia também projeções para o ano seguinte. Mas isso de uma maneira, eu diria, bastante aprofundada, eu acho, de maneira bastante concentrada. A ponto que Réveillon não tinha o menor significado para mim. Encontrar as pessoas muito alegre, feliz, mas a sensação de ano a ano era de Rosh Hashanah e não do Réveillon, efetivamente, por conta de todo esse investimento. E aí, entre as diversas coisas, vinha a pergunta, né, sentido de vida, etc. Eu, então, quero também dar a minha resposta a essa questão atual. Não prometo que ela dure mais um minuto, mas a minha resposta atual, e também sem a menor pretensão de me colocar do lado dos anteriores que eu mencionei, tá certo? Mas, basicamente, assim, eu dividiria a questão do sentido de vida em dois grupos. O sentido de vida o sentido da existência, melhor dizendo, individual, e o sentido no sentido ontológico, do constitutivo do humano. Né? Então, individualmente, para mim, está muito ligado à ideia de Tikkun Olam. Ou seja, que seja milimétrica a diferença, mas que eu possa contribuir com alguma coisa, mínima que seja, no sentido de melhorar o mundo. Do ponto de vista ontológico, eu diria que o sentido da existência é o próprio perguntar, a própria questão do sentido. Ou seja, o sentido de existir, o sentido da vida é a própria busca ou procura de um sentido, né? Ou a permanecer junto à questão do sentido. Bom, tinha prometido uma fala rápida, espero que não falei rapidamente demais, mas tenho muito interesse em saber de vocês e a gente ir conversando um pouco. Então, eu paro por aqui. Obrigada, Ari. Muito judaica a sua aproximação toda. Acho que foi até interessante que a gente, na conversa dessa construção, eu até fiquei me perguntando, né, quais as referências, as vinculações judaicas, mas eu acho que ficou super evidente, sim, né? Vamos lá? Só temos algumas, já tem candidatos aí, né? Eu queria falar também. Gente, quem quiser deixar no bate-papo ou levantar a mão, eu estou de olho nos dois lugares, tá? Pelo recurso de levantar a mão ou escrever aqui no chat. Eu quero. Então vamos começar contigo, depois a Heloísa, e vou ficar de olho aqui e aviso vocês. Posso? Por favor. Foi muito gostoso te ouvir, muito bom, de verdade. Agora, sim, tem algumas considerações. Primeira, em relação à questão da finitude, tem um livro muito famoso, muito interessante, do Saramago, que chama As Intermitências da Morte, onde ele fala exatamente isso, o que seria de nós
se não fôssemos mortais. Você falou aí uma frase que eu ouvi de você numa situação muito difícil para mim, que os encontros terminam no 0 a 0. Eu acho que você lembra disso. Quando você fala de que em Rosh Hashanah você fica lembrando das pessoas que passaram pela sua vida e que fizeram diferença na sua vida, você está dizendo que os encontros não terminam no 0 a 0. Cada encontro modifica a gente. E são esses encontros que nos constituem como pessoa, mesmo quando essas pessoas já não estão mais aqui. E a última coisa que eu queria falar, que eu acho muito interessante em relação ao sentido da vida, é assim, um grande número de pessoas justifica o viver assim, claro que tem que ter outra vida, senão essa vida não teria sentido. Ou seja, a vida por si só, para mim, não tem sentido. Eu não encontrei esse sentido. E daí vai buscar no julgamento, em Deus, em outra vida, seja lá o que for. Só isso que eu queria falar, do que eu pensei. Entre outras coisas. Posso... Ari, você quer responder somente a Frida ou você quer fazer a rodada de 3? Eu preferia responder a Frida, porque o que a Frida falou é um mundo. Na verdade, não é nem responder, é só dar uns pitacozinhos, porque isso é toda uma... Porque eu tenho medo de pegar 3, porque o que a Frida falou é enorme, é imenso, é complexíssimo, né? Não, eu acho que a Frida tem toda a razão, completa razão. Eu estava falando, eu estava muito específico pensando num casal, casal de namorados, um casal de amantes, né? E a resposta que eu diria para a Frida é a seguinte, que não está no 0 a 0 porque não acabou. E não acaba? Não acabou, quer dizer, essas pessoas fazem parte, elas me constituem, elas são parte minha, de algum modo, então não acabou ainda, né? Eu até acredito no 0 a 0, mas lá na frente. Mas tudo bem. Esses encontros que vão, cada encontro, quer dizer, não cada encontro significativo, é uma experiência que me modifica e que me constitui. Sim. Então, sim. Não zerou. A outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, eu estou partindo de uma perspectiva, vamos dizer, fenomenológica existencial. Então, basicamente, eu busco trabalhar num universo que pode ser descrito hoje, e não entro na especulação de um mundo vindouro, de um mundo amanhã, etc. Então, nesse sentido, pode ser que sim, pode ser que não. Com certeza, acreditar no mundo vindouro me ameniza um pouco a angústia desse, né? Eu não sei dizer. Então, eu prefiro dizer sobre aquilo que eu observo, aquilo que, de algum modo, eu tenho contato e não entrando no campo especulativo. Não, deixa eu só esclarecer. Quando eu falo do mundo vindouro, eu não estou falando de uma crença minha. Eu estou falando de como, às vezes, quando as pessoas não conseguem perceber qual é o sentido da sua vida, elas jogam para alguma coisa deste tipo. Porque perceber o sentido da vida não é fácil. Não, né? Não é fácil. E essa é uma saída. Qual é o sentido da vida? Não sei, estamos aqui para pagar, para sofrer, sei lá o quê. Enfim, isso é só um comentário. Mas o que eu queria falar mesmo era a questão dos encontros.
Bom, então vamos seguir. Vamos vendo, Ari, se você se sente mais confortável respondendo um a um, você avisa, mas a princípio a gente teria a Heloísa Paiti, a Lília Starobinas e o Gabriel Neis. Bom dia para todo mundo. Ari, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que está todo mundo precisando, nesse tempo de pandemia, de parar um pouco e pensar, também coisa do Rosh Hashanah, pensar um pouquinho para onde que a gente vai, quem a gente é. E também queria, mais uma vez, desculpa, acho que eu estou um pouco sentimental hoje, que também queria agradecer o Círculo, porque é um lugar em que não tem professor e aluno. Você vê a Frida falar um negócio e transformou tudo. Então a gente se sente muito, eu me sinto muito à vontade aqui, porque quem fala é o professor, mas quando ele está em silêncio, quem fala é o aluno, quem é o professor é quem está ouvindo, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O professor vira aluno. Exato. Então, como sugestão de professor um pouquinho, eu acho que o filme Vida, do Akira Kurosawa, eu acho que é um filme que eu vou tentar ver até o Rosh Hashanah, porque eu acho que ele fala de uma outra cultura, né, de outras formas que não a nossa forma judaica, mas trata de questões que você levantou hoje e que, de forma geral, acho que na internet os rabinos, as pessoas estão falando, né? Qual que é o que a gente pode fazer diante de tantas catástrofes mesmo, né? Que contribuição a gente pode dar? A minha pergunta é mais uma reflexão, e por isso que eu trouxe a coisa do Akira Kurosawa, porque quando você estava falando que quando você chega quanto mais velho, vai dando mais angústia, não dos erros, mas dos não acertos, digamos assim, ou dos não erros, do não encarar a vida, eu me identifiquei muito. E eu fiquei me perguntando, mas será que isso é algo universal? Ou será que vem da nossa cultura, que martela na cabeça da gente que a gente tem que melhorar o mundo? É uma responsabilidade muito grande. Eu não sei, você vê na rua, tá todo mundo sem máscara. Todo mundo não, mas tem uns 10, 20% de pessoas sem máscara. Eu não sei se eles, desde a infância, alguém ficou martelando na cabeça deles que eles têm que melhorar o mundo. Ou que eles têm que, enfim. Então, não sei, queria que você pensasse um pouquinho o quanto que... Como que a gente dialoga com isso como uma experiência humana, de que cada vez vamos estar tendo que nos perdoar mais, porque vamos estar nos cobrando mais, digamos assim, ou o quanto que a gente tem que dialogar com a nossa tradição, que nos exige... É brutal, né? Vamos falar sério, é brutal. E às vezes você peca até pelo exagero, de querer consertar tudo e não conserta nada também. Quer dizer, não estou falando que é melhor porque a gente é mais cobrado. A gente às vezes se estropia ao longo da história. Teve movimentos políticos onde os judeus tiveram uma participação muito grande, que foram verdadeiros desastres, né? E então, o quanto a gente tem que dialogar com essa condição humana ou com a tradição judaica para fazer algo que preste, que não seja autoflagelação, que não seja impor ideologias aos outros, que seja algo que de fato construa um mundo melhor. Desculpa, me alonguei. Obrigada. Li, quer seguir? Oi, estou aqui. Bom, acho que na esteira das leituras que suscitou, né, a sua fala, eu me vi lendo a Simone de Beauvoir em Todos os Homens São Mortais, né, que é um livro maravilhoso e que essa questão da angústia da imortalidade é construída, né, de uma maneira muito, muito refinada mesmo, né? A metáfora que você usou do 0 a 0 também me levou para as grandes festas, com uma metáfora que para mim nunca é totalmente confortável, que é a da balança, né? Essa ideia de que em Rosh Hashanah e Yom Kippur a gente faz essa balança das coisas boas e das coisas ruins, e eu entendo também que as religiões às vezes procuram simplificar um pouco, né? Nesse lugar da mensagem ser acessível a um número maior de pessoas, né? Mas essa ideia de ser a hora da balança e da gente poder
colocar esses pratos e tentar manter equilibrados, e isso nos colocar na inscrição do livro da vida, sempre foi, para mim, enfim, um momento de estranheza, né, em relação a isso. E eu queria te perguntar se você vê, talvez, da tua prática como psicólogo, nas coisas que você acompanha, como psicoterapeuta, uma diferença em relação a essa angústia da pergunta do sentido do público mais jovem. Né? Eu sou professora de adolescentes e, às vezes, eu fico com uma certa sensação que as gerações talvez lidem de uma maneira um pouco diferente com essa demanda de que a gente encontre sentido. Né? Essa pergunta tem que ter um sentido, né? Assim, acho que é algo que eu vejo sentido, assim, e, enfim, queria te ouvir sobre isso. Gabriel? A minha pergunta ela é muito próxima ao que a Lilian falou. Então, é só um acréscimo de ideias e uma mudança de pergunta. Também essa frase, né, da soma da vida é nula, que está aqui, né, do sentimento no último poema, ela me pega e pegou na sua fala e não só a mim, né, pelo jeito. E né, essa semântica linear de uma coisa menos a outra, né, uma presença menos mais uma ausência igual a zero. E eu acho que o judaísmo também traz algumas semânticas lineares nesse momento do ano. Por exemplo, o peixe, né? O peixe é o Rosh Hashanah, a cabeça do peixe, que a cabeça vai na frente e o corpo segue atrás. Então, se a gente capacita a cabeça e o entendimento desse início com clarividência e com retorno, assim, o corpo segue atrás. Eu acho que é uma metáfora bonita, mas que não deixa de ser linear, não deixa de ser um A mais B igual a C, né? E é um C que é muito condensado. E ontem eu fiz esse exercício, né? Eu me coloquei para fazer, estamos aí em Elul, estou tocando no shofar todo dia e tento fazer uma techuvá. E aí ontem eu me coloquei para desenhar, por mais que seja uma atitude um pouco simples e até boba, assim, de escrever coisas boas e coisas ruins, eu canso. E quando eu comecei a escrever, eu não me senti confortável, porque eu acho que, às vezes, esse foi muito dual e muito pesado, ele não seja um bom desenho de reflexão. Então, eu queria te perguntar, assim, de que outros desenhos são possíveis contemporaneamente para a gente fazer esse momento de techuvá, mais ou menos. Que outros desenhos, no sentido de sair da linearidade, isso? Nesse exercício que cada um pode fazer imaginariamente ou desenhando de fato. Por exemplo, eu desenhei uma balança e não foi um desenho que me agradou para iniciar essa reflexão. Que outros desenhos, né, no campo do imaginário a gente pode abordar para estabelecer uma techuvá contemporânea? Então, vamos lá, vou tentar falar alguma coisinha. Quer dizer, só vou tentar contribuir com alguma coisinha mínima sem ter a pretensão de responder plenamente as questões de vocês, que são enormes, complexas, né? Se é que elas têm uma resposta que possa ser definitiva, né? Que possa resolver a questão, né? O que eu só vou apontar, basicamente, assim, o resultado é zero, não significa que não valeu a pena. Não significa que não foi bom, né? Ou que poderia não ter sido, ou qualquer coisa assim, né? Na verdade, o zero é como se fosse um nada, mas não é um nada vazio. É um nada pleno de possibilidades. Ele é o puro possível, em última instância, né? Ou seja, tudo que emerge, de algum modo,
se sobressai, aparece a partir desse solo fértil que é esse nada, né? Então, quando eu lembro de alguém que foi muito importante na minha vida, que me tocou muito e que eu sou muito grato, evidentemente isso não é nada no sentido de zero, no sentido de é como se essa pessoa não tivesse existido, né? É que junto com o prazer e a experiência dessa relação vem também a dor de não tê-la mais, né? De não estar possível, frequentemente eu tinha vontade de falar algumas coisas com algumas pessoas que não estão mais aí, né? Então, e me dói isso. Quer dizer, elas foram muito importantes para mim, eu tive muito prazer com elas, foi uma experiência extremamente importante e significativa, mas, ao mesmo tempo, junto com isso, vem a dor delas não estarem mais aí do meu lado, podendo, de algum modo, conviver no sentido mais direto, como se elas estivessem vivas. Eu estou convivendo, né? Eu convivo com o prazer e a dor dessa relação, né? A Heloísa, de algum modo, eu acho que acho interessante a tua pergunta, Heloísa, porque você aponta uma resposta na tua pergunta, né? Quando você fala em perdão, né? Em perdoar, né? O que eu queria tentar apontar é basicamente assim: a gente muitas vezes quer desculpar. E desculpar é um mito. Desculpar não é possível, né? Desculpar, tirar a culpa, né? Porque o único modo de se desculpar realmente seria voltar no passado e modificar esse passado, né? Uma fala que teve alguma repercussão contrária ao que depois eu quis, né? Que fez algum mal, eu não consigo pegar a palavra e trazer de volta. De algum modo, o mal está dado, o mal está feito, né? A ideia de desculpar exige, de algum modo, um retorno para o passado, como se eu pudesse modificar. Ó, finge que você não ouviu o que eu tinha dito, porque não era essa a minha intenção de fato. Eu falei no calor da hora, mas não era isso que... Mas eu não consigo... Isso é um finge que, isso não é uma verdade, em última instância, né? A palavra perdão, pelo contrário, ela aponta o futuro. Perdoar, para a doação. Quer dizer, o que eu faço a partir daí, em relação ao futuro, né? Como é que eu posso integrar essa experiência no sentido de, eventualmente, dar um encaminhamento para essa situação e modificar isso daqui para frente, né? Então, sei lá, uma paciente perdeu um filho. Na verdade, não perdeu, ela praticou aborto, né? E a partir daí ela se sente criminosa e ela não admite a possibilidade de sentir prazer, né? Ela fala na primeira sessão, eu sempre fiquei sempre dei muito valor às primeiras falas da primeira sessão de um processo psicoterápico e depois também as primeiras falas de cada sessão, porque são falas escolhidas, né? E ela fala: eu não posso ser feliz. E eu tinha entendido lá naquele momento que ela não conseguia ser feliz. Mas eu tinha entendido errado. Na verdade, eu percebo mais tarde que ela não se dava o direito de. Ela se via como uma criminosa e ela não se dava direito nesse sentido, né? E ela só foi resgatar isso é um processo grande, não dá para trazer aqui, mas ela só vai resgatar isso quando ela percebe que ela tirou a vida, ela, no caso, se vê como uma assassina, porque ela não se sentia em condições. E aí ela percebe a necessidade premente de se colocar em condições. Então, ela vai se colocar em condições, ela vai trabalhar isso e depois, no final, ela tem filhos e ela atribui a esse ter filhos a ela ter colocado em questão. Quer dizer, ela dá um sentido futuro lá no passado para vamos dizer, para esse filho que ela não teve, né? Então, eu acho que quando eu falo que você, de algum modo, parcialmente responde um pouco a tua questão, é que, assim, você tem o futuro ainda, quer dizer, você ainda tem a possibilidade de encontrar
de encontrar, construir, fabricar, sei lá, vamos dizer, esse sentido. Ele não é alguma coisa que, se não foi dada até agora, não será dada para frente, né? E, com certeza, uma experiência, pode dizer assim, nunca vem tão simples, nunca vem tão fácil. E, em geral, é demorado. E, se não for, rapidamente vai embora também, né? Então, é um processo, e eu acho que, na verdade, é um processo da vida toda. A questão, a temática do sentido de vida nos acompanha de uma forma ou outra a vida toda. Em relação aos jovens, né, o que eu tenho percebido é o seguinte: vem muito uma queixa de tédio no consultório, muito um vazio. E a gente está vivendo uma época que a gente está mediado pela imagem, né? A imagem, ela de algum modo, ela ocupa o lugar do que antes era o escrito. Eu vejo ao invés de imaginar, né? Então eu lia um livro, imaginava e fazia o meu cenário, e hoje ao assistir o filme já é dado esse cenário. Eu ainda posso trabalhar um pouco em cima disso, mas normalmente a gente que lê bastante ou leu no passado bastante tem uma capacidade que talvez a nova geração tenha mais dificuldade. O que eu vejo? Eu vejo que eles ficam nos contornos, ou seja, eles não se aprofundam, eles não obram, eles não vão a fundo, porque eles não têm essa experiência em última instância, então eles ficam nos contornos, uma certa superficialidade. Esses contornos fazem com que o novo fique muito rapidamente velho. E aí há uma necessidade de um novo, né? E vai-se atrás do novo. E não é à toa que a indústria do entretenimento, pensando no sentido mais amplo, é a segunda indústria mais rentável, na frente só os bancos, do mundo, né? Mais do que armas, inclusive. O novo fica muito rapidamente velho, você precisa muito rapidamente um novo de novo, né? Um novo novamente. Mas você só fica no contorno, então você não se aprofunda, não obra, não fica, não trabalha, não se aprofunda, né? Não vai em direção ao fundo. Então, o que acontece? Passado um tempo, as coisas não parecem mais novas. Você já esgotou, em grande parte, todas as possibilidades do novo, e o novo fica velho, e novos não aparecem como novos, aparecem como velhos, né? E aí vem o tédio, né? Agora, o tédio, de algum modo, é uma situação onde, de algum modo, desaparecem todas as... Não é que desaparecem, ficam menos nítido, fica rebaixado. Tudo que, vamos dizer, os meus papéis, o que eu faço, todas as minhas determinações ficam rebaixadas. E, nesse momento, não sobra só o vazio, sobra eu como um todo não me perdendo em nenhum desses papéis. Ou seja, porque uma forma de a gente lidar, por exemplo, com o tédio, que eu dei o exemplo, é a gente tentar escapar. Então, antigamente eu ficava entediado e eu ligava para alguém, vamos ver um filme. Se pegasse um filme com muito suspense, muita coisa, tal, eu, durante o filme, era capaz de não entrar em contato com o meu tédio. Mas acabou o filme, imediatamente esse tédio me toma como um todo, né? E eu, em geral, tenho a tendência de pensar esse tédio como um vírus, algo externo a mim que vem, me inocula, mas não sou eu mesmo. É algo meu falando sobre esse eu mesmo para mim, né? Então, a sugestão é não escapar desse tédio, tentando fugir, me refugiando ausentes, tentando fazer ou pegando um papel, alguma coisa, mas buscar ver o que esse tédio está falando de mim. E, nesse momento, eu entro em contato com a questão do sentido novamente. Quer dizer, eu dou conta de um Ari que não é isso, não fazendo aquilo, não é Z, mas é um Ari todo,
que de algum modo não se identifica nesse momento com nenhuma das determinações, mas tem um Ari com todo que me traz essa questão, que me traz essa pergunta. Então, eu acho que mesmo nesses jovens, essa questão ela continua, ela fica. O Gabriel perguntou sobre alguma outra possibilidade, né? Eu acho, quer dizer, não sei se é outra, porque eu já estava falando um pouco, mas talvez, por exemplo, uma possibilidade seja você imaginar um interlocutor importante e escrever a sua história para ele. Ou seja, construir a tua história, passível a todas as modificações e complementações e mudanças o tempo todo, mas buscar um eixo. Sair da situação de fotografias esparsas e soltas e transformar isso num filme, buscando um eixo. E depois, eventualmente, retira as fotos e põe numa outra ordem, faz disso um novo filme, mas eu acho que isso seria talvez uma possibilidade, não sei. Quem sou eu para dar essa resposta, na verdade, né? Mas uma sugestão. Bom, a gente recebeu também um comentário do Horácio Sendat, que me pediu para ler aqui, sobre a imortalidade num futuro próximo que você mencionou, né, Ari? Ele falou assim que existem séries televisivas que exploram essa ideia e resolvem tudo por renovação periódica, que é a troca dos órgãos vencidos ou com algum defeito. Mas isso é para uma elite especial que pode pagar e vai continuar podendo e não para todos. Então, imagino que ele esteja falando sobre algo mais concreto, né, aí um comentário. Mas eu estou absolutamente convencido de que eu não gostaria de fazer parte dessa elite. Pessoal, quem mais quiser para podem dar um alô aqui. Ari, por que não? Por que não gostaria de fazer parte dessa elite? Eu tenho vontade de acabar uma vez. Essa sensação de não ficar acabando, como o exemplo lá do rei ou do coelho, me assusta profundamente, né? Tem um determinado momento que precisa acabar. Até não gostaria que fosse tão rapidamente, mas a sensação de que pode, sabe, de repente posso ficar com 200 anos aí, não me atrai. Imagina se essa conferência não acabasse nunca. Imagina. Se não tivesse horário, dia, ad eterno. Se 60, 70 anos você procurando sentido de vida já é razoavelmente suficiente, imagina 200, né? A Lúcia Sherman queria fazer uma pergunta. Lúcia. Na verdade, primeiro eu queria fazer um comentário. Você está nesse lugar mesmo ou isso é cenário? Não, eu estou mesmo nesse lugar. Nossa, já é inspirador, né? Já realmente você veio com tudo, assim, que lugar lindo, né? E, assim, o que eu queria falar é que, assim, a aula na Unesp começou semana passada, então, assim, Rosh Hashanah, eu estou muito perdida em questões práticas da vida. E assim, você me colocou no mês de Elul. Eu realmente não tinha chegado no mês de Elul. Eu estou muito vendo. Hoje em dia você tem que organizar aula na internet, fazer classroom, os alunos tudo apagado. E realmente nossa, coisa do propósito de refletir, o que foi uma experiência. E olha que eu faço terapia, viu? Mas foi uma experiência, foi muito enriquecedora do ponto de vista judaico, do ponto de vista humano, de vida. Vou agradecer muito mesmo. E é isso, assim, eu achei, o que me tocou assim profundamente foi a sua fala do seu pai,
do Rosh Hashanah, né? Na verdade, é um momento onde a gente conecta com o passado para olhar para o futuro, né? E eu sou historiadora também, então fez todo sentido. Eu queria agradecer mesmo, é um comentário, é isso. Que bom, fico muito feliz com esse feedback, viu? Muito obrigado. A Gabriela também quer fazer um comentário. Gabriela. O comentário é mais uma recomendação de um filme que eu acho que ele apresenta assim, é ficção, né? Mas é um modelo de vida após a morte que eu acho que acaba compatibilizando um pouco essa visão que a Frida tinha falado do não ou zero. Na Frida, que a Frida que falou lá no começo. Não. Eu não falei que a Frida acredita em vida após a morte, não é esse. O filme é sobre a vida após a morte, mas o que eu queria dizer é que compatibiliza o que a Frida falou sobre assim como as pessoas acabam ficando com você mesmo depois da separação e compondo você por meio da memória, e o que o Ari tinha falado sobre isso do balanço zero, porque a visão que esse filme apresenta é um cenário assim bem fictício mesmo. Acho que eles não estão tentando, não é uma coisa filosófica sobre se existe ou não a vida após a morte. Mas o filme começa com as pessoas meio que num escritório, uma coisa meio burocrática, e alguém fala: vocês morreram, vocês vão ficar uma semana aqui nesse lugar antes de partirem para o além, e o que vocês têm que fazer aqui nesse lugar é escolher uma cena da sua vida, uma memória, que vocês vai ser a única memória que vocês vão levar para o além. Vocês vão esquecer todo o resto. E vocês têm que fazer um filme a partir dessa memória. E aí eu acho que é um pouco isso, porque assim, ao mesmo tempo o filme começa nesse balanço zero, tudo que tinha para ser vivido já foi vivido, acabou, as separações já foram efetuadas aí, mas ao mesmo tempo, apesar do balanço ser zero, a prova de que ao mesmo tempo que ele é zero, ele não é zero, é essa tarefa que eles recebem de ter que escolher uma memória, né? Porque tem memórias a ser escolhidas e tem algo ainda a ser feito nesse interregno. Então acho que só porque eu achei que foi uma discussão muito interessante que eles tiveram no começo, eu acho que são visões que não são incompatíveis. E esse filme depois da... O nome do O filme eu ia falar agora, o filme é Depois da Vida, do Hirokazu Koreeda, um diretor japonês, acho que é do fim dos anos 90. Vale bem a pena. Aí você vê um pouco o processo, o tipo de processo pelo qual as pessoas passam, como eles tomam a decisão de qual memória eles vão levar, porque acho que essa memória acaba sendo uma memória que tem um significado que ao mesmo tempo é quase metonímico com relação ao sentido. Então é meio que aquela paisagem que você viu da janela do trem, mas que você gostaria de fazer com que ela se transformasse nesse eixo central, nesse trilho da sua vida. E que, inclusive, eu acho que às vezes é esse um pouco o problema que vocês estavam falando sobre o tédio na juventude, né? Que eu acho que às vezes as pessoas confundem isso que o Ari, essa distinção que o Ari traçou entre significado e sentido. Então, tentam fazer do significado um sentido, e aí quando você entra num túnel e não tem mais uma paisagem, porque não tem nada de tão emocionante acontecendo na sua vida, você fica um trem meio desvairado, que você não consegue encontrar esse eixo central, essa coluna vertebral, que acaba sendo só você continuar sempre se perguntando do sentido, né? Mas sem ser ávido por consumir significados, ao mesmo tempo que a sua memória fica cada vez mais enevoada, né? Você para de olhar pela janela e fica querendo um monte de significados aparecendo, nem tá mais olhando, porque você perdeu de vista a viagem um pouco, né? Muito obrigado, Gabriela. Vou atrás do filme. O Ricardo Bessen também queria fazer um comentário. Ricardo? Oi, achei bastante interessante a abordagem e primeiro eu preferi ouvir as perguntas e discussões e aí me surgiram algumas considerações que está se falando de imortalidade ou de prolongamento da vida, né? Mas independente disso, nós, ou pelo menos quase todos, vivemos como se fôssemos imortais, né? Ninguém está achando, não, eu tenho que fazer isso agora porque eu posso morrer, né? A gente vai fazendo as coisas e simplesmente esquece que nós somos mortais, né? E por outro lado, quando você fala do tédio dos jovens,
É interessante isso, porque nunca se falou tanto de saúde, né? De atividade física, academia. Você vai na academia, está cheio de gente, quer dizer, as pessoas querem ser saudáveis, viver mais, ao mesmo tempo vivem entediadas, ou pelo menos parte, ou os jovens que você citou, né? Então, são coisas paradoxais que eu gostaria que você comentasse. Se a gente puder juntar o comentário do Ricardo com o Miguel, Abad, que levantou a mão agora há pouco, eu acho que seria legal por conta do tempo, né? Que já estamos chegando aqui ao final. Miguel, o áudio está desativado. Obrigado. Eu fiquei assim, sobre a tua fala e alguns participantes, uma sensação de que você criou assim, bom, no final é tudo, a média dá 0,0, saímos 0,0, ou tem 0 no balanço. E como se isso nos trouxesse, bom, qual o sentido se no final sempre vai ser 0,0? Mas aí eu penso, bom, um comentário, não é o mesmo sair, eu digo, aproveitando que você colocou algumas pinceladas matemáticas, digo, não é o mesmo sair, o que importa aqui é a variância, né? Não é o mesmo sair 0-0 que sair 5-5. Então, os dois jogos foi empate, mas a emoção que você coloca em assistir um jogo 0-0 e a emoção que você sente ao assistir um jogo que no final das contas saiu 5-5 é bem diferente. Então, no sentido da vida, colocar um pouco de, assim, mais, de dizer, bom, valeu a pena, você também falou numa hora, faz sentido, não é colocar, assim, um pouco, colocar emoção naquilo que também nosso espírito consiga aguentar, porque quando se leva 5 gols em contra, também é muito sofrido. Então, cada um tem que encontrar seu balanço, né? E emendando isso com a questão do tédio, esse tédio também não tem a ver com o nosso tempo de vida, porque o tédio nos pode parecer 5 minutos sem fazer nada não é um tédio, mas 10 anos. Congelou, ele terminou. Eu acho que tem uma coisa. Miguel, congelou um pouco a fala. Se você puder repetir a última frase. Que o tédio tem a ver com o nosso tempo de vida. Que 5 minutos sem fazer nada não é tédio para a gente, mas 10 anos sem fazer nada não é tédio para a gente. Mas se a gente soubesse recriar experiências novas o tempo todo, talvez a gente poderia preencher esses 10 anos sem fazer nada, ou 200 anos sem fazer nada, preencher-os fazendo coisas, experimentando, conhecendo. Eu acho que sim, é angustiante pensar em não ter fim, mas eu acho que também tem um lado de saber preenchê-lo, que poderia esticá-lo bem e dar sentido a nossa uma vida longa. Bom, obrigado, não quero me estender mais, já me estendi. Na verdade, quando eu mencionei o tédio, eu estava pensando num tédio não específico, num tédio, vamos dizer, ligado a um objeto particular. Me entedia essa atividade, esse livro, né? Mas um tédio mais generalizado, como uma bruma, uma névoa que me toma e que, de algum modo, os diversos determinantes desaparecem e eu fico, vamos dizer, tudo que eu posso ter uma relação de memória ou até eu fazia isso e achava importante, mas hoje eu não acho importante e de algum modo não é que desaparece completamente, mas é como se
o gosto das coisas desaparece, há uma monotonia, há um cinza, nada se sobressai em última instância, né? E às vezes ele é de algum modo justamente gerado por uma necessidade minha, uma determinação que estava chamando e que não foi atendida. Algo que eu, num determinado momento, abdiquei e que depois se mostra muito mais importante, e os acontecimentos de hoje são pequenos em relação ao que eu deixei de fazer ontem, né? Isso seria uma possibilidade de leitura eventual a respeito, né? Então, eu concordo com você que 5 a 5 é bem diferente do que 0 a 0. Talvez, ouvindo um pouco você, Miguel, falando, eu me dou conta de que eu estava, talvez, fazendo um apelo a viva a vida, sabe assim? Quer dizer, eu costumo postar frases no meu Facebook e eu vou andando e de repente essas frases me tomam. Não é que, na verdade, eu penso nelas, elas me tomam, né? Então, uma vez eu estava andando no cemitério, né? Então, como eu estou fazendo um jogging mesmo, e como tinha muito carro, muita poluição, andei no cemitério lá da doutora Arnaldo, andei por dentro, parte da ginástica, da andada e tal. E aí eu fiquei vendo, puxa vida, aqui quanta gente está enterrada, etc. E todos esses mortos, o que eles me diriam? Será que tem algo em comum que eles pudessem me dizer efetivamente? Eu nem os conheço, né? E aí eu pensei, acho que eles diriam viva a vida. Então, se você você pode entrar numa loja de sucos e ficar muito na dúvida se você vai pedir maracujá ou abacaxi, e você resolve pedir maracujá, e depois de beber todo o maracujá, que até estava razoável, você pensa, talvez abacaxi teria sido melhor. Ou não. Que bom que eu pude escolher maracujá, e como foi esse prazer em relação ao maracujá, né? Então, acho que eu me percebi aqui tentando fazer um apelo à vida, de algum modo, talvez por um momento que eu me encontro, e talvez pré-Rosh Hashanah, gostaria de ser inscrito para mais um ano. Tem Amém. uma última fala. Enfim, você quer falar? Está com a mão levantada? Gostaria de ativar o som. Tá sem microfone. Sim, já estou no microfone. Ari, gostei muito das suas colocações. Eu acho que um dos temas que foi pouco tocado é a questão da perda da comunidade. Eu sinto muito isso, porque eu sou imigrante no Brasil. E eu acho que a minha infância passou-se num meio comunitário muito mais estreito, muito mais coeso, e que a vida realmente se fragmentou muito. E a dificuldade que eu vejo é o seguinte: nós temos realmente comunidade de amigos e tudo mais, mas não é aquela comunidade anterior. Na comunidade anterior, nós éramos praticamente uma grande família, e que os judeus, na verdade, eram extremamente ativos na comunidade. Não havia pobres na comunidade. Nós praticávamos o nosso rito hebraico de ajudar os pobres, porque acreditávamos que todos ficaríamos miseráveis se deixássemos alguns pobres conviver conosco. Evidentemente, no Novo Mundo, outros valores surgiram, e eu acho que a individualização do indivíduo
na verdade, retira muito da felicidade que é conviver numa comunidade aberta, franca e não competitiva. Eu acho que nos dias de hoje nós somos muito infelizes porque nós temos que competir o tempo todo para poder ficar no mesmo lugar. Não é nem para avançar, só para ficar no mesmo lugar. E isso é muito pouco discutido. O fato de que antigamente nós tínhamos mais segurança do futuro, nós tínhamos mais ideia de que haveria possibilidades melhores de melhorar. O que a gente vê, que a gente passa a vida e a gente só regride espiritualmente e materialmente, não só espiritualmente. A vida está caríssima e tem poucas pessoas dispostas a entender isso como conjunto dos problemas que a gente tem que encarar. Como é que você lida com essa questão da perda da comunidade? Então, eu acho, eu concordo totalmente com a tua fala. Acho que esse é um grande problema da nossa época. Eu venho falando, eu dou aulas, ao contrário da Lúcia, que começou semana passada, eu tive uma semana para me preparar e fiquei o tempo todo trabalhando online e, na maioria das vezes, com alunos que não apareciam na câmera, né? E nem sei se eles estavam assistindo de fato. O cara entra e vai embora e deixa lá o nome dele. Então, eu tive só uma semana para me preparar. Mas, assim, desde lá até agora, é a primeira vez que eu estou falando numa situação não de aula, em Zoom, assim com vocês. E a experiência é impressionante. Quer dizer, de algum modo eu sinto que alguma coisa de comunidade tem aqui, né? Porque eu tenho a possibilidade de conversar, tenho a possibilidade de ouvir, porque na maioria das vezes eu estou falando e me sentindo muito sozinho. E aqui tem um pouco disso. Eu acho que, de fato, isso falta muito, muito. Eu, quando estava no movimento juvenil, por exemplo, a gente ia assistir um filme, depois ia comer uma pizza e ia conversar sobre o filme da pizza, né? Hoje, raramente, você fica sozinho. Então, esse sentimento de pertinência, de pertença a um determinado grupo, eu acho absolutamente fundamental e acho que falta muito, efetivamente. Acho que eu concordo contigo que a individualização, eu colocaria junto com a individualização a massificação, né? E, de fato, se eu pudesse me sentir pertinente, pertencente a um grupo, eu tomaria isso como, vamos dizer, como um valor, inclusive para modular o meu comportamento. Ou seja, meu comportamento levaria mais em consideração o grupo do qual eu faço parte e, de algum modo, iria agir de tal modo que isso fizesse bem para esse grupo. Se eu estou totalmente isolado, sozinho, eu não tenho esse sentimento. Então, eu concordo profundamente, eu acho que eu tenho essa nostalgia que você fala também, embora queria saber onde é esse paraíso que você falou, mas eu sinto muita falta disso, muita falta. Era a coisa mais comum, era sair na rua e brincar na rua, tá certo? E eu tinha meus vizinhos, meus grandes amigos, e a gente almoçava junto e brincava, e o cachorro do meu vizinho era nosso também. Bom, essa vivência comunitária, eu acho que falta muito, e é uma grande pena. A gente está mediado pela tela, mas eu queria ressaltar isso. Eu acho que o que eu estou tendo aqui é uma experiência que, nos últimos meio ano, eu não tive de forma nenhuma em nenhum lugar. De poder olhar as pessoas, de poder conversar com as pessoas, de poder ouvir as pessoas. Em geral, eu estou falando e as pessoas depois me dão algum feedback, gostaram, não gostaram, etc. Mas esse sentimento de pertença é absolutamente fundamental. Talvez valha a pena dar alguma bibliografia sobre isso. Tem um grande sociólogo do século XVII, chamado Ferdinand Antonis, que vai ter uma influência grande em Durkheim e Weber, né? E vai ter uma influência grande em Martin Buber também, que faz uma distinção entre comunidade e sociedade e mostra que a sociedade, de última instância, ela tem como finalidade última o lucro,
de uma forma ou outra, e se isso não for possível, a sociedade se desfaz. A comunidade, não. O objetivo fundamental da comunidade é permanecer enquanto comunidade, é permanecer viva ela em si. E, nesse sentido, os membros da comunidade trabalham, no sentido da sobrevivência e permanência, um pouco o que estava no vídeo quando a gente começou aqui, né? Então, talvez acho que a tua fala fecha brilhantemente esse encontro. Obrigado, obrigado. Só para esclarecer, eu sou judeu russo, nascido na China. Opa! A cidade de Tianjin, a terceira maior cidade da China. E nós migramos para o Brasil em 53, dezembro de 53. Você deve ter tantas histórias, puxa vida, que incrível. Gente, estamos chegando ao final do nosso tempo. Como dizia a Frida em algum momento, imagine se essa conferência durasse para sempre. Acho que ela ser finita também nos mobiliza e nos dá essa dimensão do carinho que a gente tem por se encontrar e estar junto, e se escutar, e se ver, e saber que as pessoas estão bem. Acho que a Clara está falando aqui, a Lúcia também, né? A Clara está colocando no chat um pouco esse sentimento de que os grupos precisam, os grupos existem, os desejos da gente estar perto e de se colocar à disposição e participar, também é o que nos move a encontrar esses grupos. As causas estão aí e a gente, muitos de nós estão envolvidos em várias delas, né? Esse sentimento de Tikkun Olam. Quando o desejo existe e a vontade de dar as mãos e fazer junto com as outras pessoas, a gente também está nesse momento indo atrás de encontrar esses grupos e esse sentimento de estar junto, né? Então, acho que fica o desejo que nesse ano que vai começar, a gente siga se encontrando e encontre os nossos sentidos e as nossas causas e as nossas parcerias, que eu acho que esse desejo de fazer junto também é uma das coisas que nos faz bem e nos constrói mais além da nossa individualidade, né? Enfim. Vamos lá. E, enfim, a gente começou falando do vídeo da Casa do Povo, das perspectivas da gente apoiar, do nosso canal no YouTube, que já tem disponibilizado algumas outras gravações dos nossos encontros. E as referências a gente deve mandar por e-mail para vocês, né? A gente inaugurou nesse último mês também essa modalidade da gente mandar por e-mail as referências que foram disponibilizadas pelo grupo. Se tem alguém que ainda não tem o e-mail no nosso mailing, quiser colocar aqui no chat, acho que é uma possibilidade que a gente tem também aí de se manter em contato e de seguir trocando essas referências em comum. A gente também noticia o nosso próximo círculo de outubro, que ainda não está com data marcada, com certeza é depois da semana do dia 12, mas a gente vai fazendo esse contato e noticiando também. Então, Shana Tová para todo mundo, que seja um ano doce, que seja um ano com saúde, que seja um ano com justiça, com amor para todo mundo. Shana Tová, pessoal. Reatualizei os links aqui, quem quiser salvar, que eles também são finitos com essa ligação. Muito obrigada, Ari. Foi uma delícia te escutar, uma delícia conversar com você e com todo mundo. Bom, foi necessário. Obrigada, Ari. Obrigada a todo mundo. Shana Tová. Shana Tová, obrigado eu. Obrigado eu por essa oportunidade. Shana Tová. Shana Tová. Tchau, tchau. Shana Tová para todos. Tá, deixa eu entender, Lilian, isso está no YouTube.